do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a... Bom dia, turma. Tudo bem? Vamos começar mais uma aula da Escola Dominical? Feche seus olhos, eu convido você a orar comigo. Pai, eu te agradeço, Pai, por privilégio, Pai, de estudarmos a Tua Palavra, de podermos colocar o nosso coração em adoração, mas principalmente nesse momento da disciplina espiritual do estudo. Que o Senhor possa enviar o Teu Santo Espírito, não só a mim, o professor, mas para cada aluno que está assistindo essa aula, para que o Teu Santo Espírito quebranta os ouvidos, os olhos e o coração, para que a Tua Palavra entre e traga vida plena. É isso que nós te pedimos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Galera, hoje nós estamos aqui para falar mais um pouquinho da nossa revista, da nossa fé, certo? O servo sofredor, a morte da morte, na morte e ressurreição de Cristo. Muito bem. Então, nós estamos na aula número 9, tá? A aula número 9 é uma petição ao Pai. Por que me desamparaste? Então, se você perceber, já aqui na revista a gente já passou por vários capítulos, e dentre os capítulos que a gente já passou, você já estudou junto comigo quem matou Jesus, você já viu Em Memória de Jesus até que ele volte, falando um pouquinho sobre a Santa Ceia, o momento do Getsemane, que é a angústia insuportável, o consolo indescritível, quem é Jesus, que é na hora da decisão, onde ele começa a fazer os julgamentos, o que fazer de Jesus, uma escolha inescapável, que é quando ele passa na mão de Herodes, de Pôncio Pilatos e tudo. E aí começam as palavras da cruz, né? Então, o momento que Jesus está ali na cruz, e ele começa a falar as 7 palavras da cruz. Então, no primeiro momento, vocês viram uma palavra, um apelo ao perdão, quando Jesus diz, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. A segunda palavra é quando ele fala, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso, que é quando ele faz uma promessa de salvação. Depois a gente estudou o capítulo Uma Provisão para sua mãe, que é quando ele diz, eis aí a tua mãe. E hoje nós estamos na aula, que é a 4ª palavra da cruz, que é quando Jesus vai dizer, Eli, Eli, lama sabachthani. Ou seja, ele está dizendo, Deus meu, por que me desamparaste? Bom, pessoal, esse momento é um momento onde nós estamos percebendo algo muito importante que está acontecendo aqui com Jesus, né? Qual é o contexto de Jesus neste momento onde ele declara essas palavras, tá? Se você olhar para a Bíblia com um pouquinho mais de cuidado, você vai perceber que a Bíblia toda ela aponta para Jesus. E Jesus era um estudioso da Bíblia. Ele sabia a Bíblia de cor e salteado, né? Afinal, ele é o verbo que se fez carne. Ele é a palavra. Não tem como Jesus não ter isso na mente e no coração. Ele é a encarnação da palavra. E por conta disso, quando Jesus está ali na cruz, neste momento, e ele declara essas palavras, eu quero que você veja com muita cautela o Salmo 22. O Salmo 22, no verso 1 já, ele diz assim, Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe da minha salvação as palavras do meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. E depois, mais para frente, ele vai dizer aqui no Salmo, ele vai dizer assim, ó, não te distancies de mim,
porque a tribulação está próxima e não há quem me acuda. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor, como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. E continua, olha isso. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia. Transpassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos, eles me estão olhando e encarando em mim. Repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim. Força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra minha alma da espada e das presas do cão, a minha vida. Salva-me dos fauces do leão e dos chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes. Será que você, lendo o Salmo 22, você consegue fazer uma fotografia na hora que você fecha os seus olhos e você consegue imaginar a imagem de Jesus ali na cruz, naquele momento, declarando, então, essa quarta palavra da cruz, esse apelo, essa petição ao Pai: Deus meu, por que me desamparaste? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quando Jesus começa o ministério dele, ele tem uma marca registrada no ministério dele quando ele fala com Deus. Sabe por quê? Porque ele é o primeiro profeta a dizer para Deus que ele é o quê de Jesus? Ele é o Pai. Se você olhar os evangelhos, você não vê Jesus chamando Deus de Deus. Jesus só chama Deus de Pai. Pai. E, inclusive, no momento do Getsêmani, ele trabalha de uma forma que ele fala Abba. E quando ele vai ensinar os discípulos a orar o Pai Nosso, ele fala Abba, que é papai, paizinho. Veja o grau de intimidade das palavras de Jesus com Deus. Mas agora, você está olhando Jesus ali na cruz, declarando essas palavras, rememorando as palavras de Davi, do Salmo 22, e dizendo: Deus meu. O que Jesus quer mostrar para quem está ali? O que ele está querendo mostrar? Ele está querendo mostrar para mim e para você que ele, de fato, ele está experimentando um distanciamento de Deus. O ministério todo de Jesus, ele sempre sentiu Deus com ele, como Pai, como ele, eu e o Pai somos um. Só que nesse momento, Jesus está experimentando a ausência de Deus. E a ausência de Deus nos remete a algo muito forte, a uma palavrinha que se chama sofrimento. Gente, você já parou para pensar qual foi o pior sofrimento da sua vida? Qual foi a pior coisa que você já viveu? Já parou para pensar? Há pessoas que possam dizer que foi a perda de dinheiro, a perda de um emprego, a perda do pai, a perda de um filho. Agora, em época de Covid, quantas pessoas experimentaram a perda de entes queridos? Né? A gente mesmo da igreja experimentou a perda de tantos irmãos preciosos para a gente. Sofrimento, muito sofrimento. Ou vamos mudar um pouco a esfera do sofrimento, das perdas, e talvez colocando tempos de atribulação.
aonde você experimenta uma dificuldade no trabalho, um descontentamento no seu lar, uma separação do casamento, né? Um filho, uma rebeldia de um filho, ou de repente um filho se mergulhando no mar de drogas, ou a distorção sexual dentro do lar, seja através da promiscuidade dos filhos, dos pais, dos irmãos. Percebe quanta coisa leva a gente a sofrimento? Qual foi o pior sofrimento que você já experimentou? Agora, depois que pensar qual foi o pior sofrimento, como que você reagiu a esse sofrimento? Esses dias eu estava conversando com alguns amigos e a gente percebe que muitos cristãos que creem em Jesus e se declaram cristãos, quando se depara com o sofrimento, tem uma atitude um pouco budista, ou até, se você é um estudioso, você ia falar sobre um estoicismo, os estoicos, os gregos, né? Que eles acabam tendo um escapismo. O que é escapismo? É aqueles famosos provérbios chineses que falam: você tem um problema e você não pode resolver o problema, então você não tem um problema. Ou, se você não tem um problema, o problema não é seu, então você não tem problema. E o tempo todo você fica tranquilo. Por quê? Porque você não tem problema. Ou você olha para as suas situações e fala: eu posso fazer alguma coisa? Não, então deixa quieto. Desencana. Sempre você está fugindo do problema. É um escapismo. Por quê? Porque nós queremos fugir do sofrimento. Há quem diga que a vida é sofrer. Se alguém pregar alguma coisa que não é sofrimento para você, cuidado, abra os olhos, porque ele deve estar vendendo alguma coisa para você. Engraçado isso, né? Então eu gostaria que você pensasse um pouco sobre isso. A sua atitude, ou você já ouviu pessoas que fazem você sempre cair fora do sofrimento e não enfrentar o sofrimento? Por quê? Sofrimento traz dor. Pensa numa cirurgia. Quantas pessoas que vão no consultório lá e eu peço uma endoscopia, uma colonoscopia, e as pessoas acabam não querendo fazer o exame, por quê? Ai, eu vou ter que fazer aquele preparo, ai, que terrível, ai, a cirurgia, ai, eu tenho medo de acordar com o tubo na garganta, ai, o pós-operatório dói. E a gente sempre fugindo, escapando. Mas há aqueles que não fogem, que não escapam. Há aqueles que talvez tenham a visão do copo cheio. Já parou para pensar nessa metáfora? Quando você olha para um copo e você vê metade vazio, metade cheio. E o segredo da vida é enxergar sempre a metade cheia. Você olha para o copo e vê a metade cheia. Pessoas que olham a parte vazia são as pessimistas. Só olham o lado ruim das coisas. Mas nós temos as outras pessoas, que são as pessoas otimistas. São aquelas pessoas que querem ver uma parte boa de tudo. Olhe pelo lado bom, né? Olha isso, aquilo. Certa vez eu escutei a pregação de um pastor que ele estava saindo da igreja e esse pastor, ele perdeu o pai muito cedo. E ele estava saindo da porta da igreja e daí uma irmãzinha chegou na porta da igreja e falou assim: pastor, hoje eu sei porque Deus levou o seu pai tão cedo, para fazer do senhor um grande pastor. Olha a lógica. A lógica é que Deus precisa matar o pai dele cedo para que aquela pessoa se torne um bom pastor. Nós estamos condicionando Deus a fazer coisas desse tipo para que tenha um lado bom. Deus precisa fazer coisas ruins para que nós tenhamos uma atitude boa? Essa é a lógica? Essa é a lógica que você constrói o seu evangelho na sua casa? Mas eu quero insistir um pouquinho nesse lado do otimismo. Muitas pessoas, elas acabam olhando o lado bom das coisas, o lado cheio do copo, porque elas não querem enfrentar o sofrimento.
Eu tenho uma situação onde eu perdi o emprego. Ah, mas veja pelo lado bom, agora você vai ficar com seus filhos e tal. Tudo bem, mas quem paga a conta? E aí? Ai, porque olha, você se separou. Ai, pense pelo lado bom, ele te fazia mal. Tudo bem, fazia mal, mas agora você está sozinha. Por que tem que fugir do sofrimento? É ruim, separação é ruim, perder emprego é ruim. Passar uma dificuldade no trabalho, com a exigência de um chefe na sua cabeça, é ruim. Encarar uma cirurgia que você sabe que tem um risco alto, é ruim. Traz desconforto. Mas a gente tem que olhar o lado bom da coisa. Por quê? Porque nós não gostamos de enfrentar o sofrimento. E aí no terceiro grupo, nós falamos dos escapistas, do escapismo, do otimismo, mas tem o terceiro grupo, que é o grupo dos conformistas. Aqueles que se conformam. Ah, Deus sabe todas as coisas. Ó, descansa em Deus, viu? Descansa. Deus sabe o que faz. E ao mesmo tempo a sua atitude é de cair fora do sofrimento. Por quê? Você não para entender qual é o propósito daquele sofrimento na sua vida. Não, você não para. Você simplesmente aceita. Não, aceita e boa. E toca. Deixa eu falar uma coisa. Na medicina, quando você recebe uma má notícia, né? Existem as fases do luto. E entre as fases do luto, a gente tem a primeira fase, que é a negação. Depois tem uma segunda fase, que é a racionalização. Ou seja, você começa a entender o porquê daquilo está acontecendo. A terceira fase é a raiva. A raiva. E pode passar até por uma fase depressiva, de você se afundar, até que você chega na aceitação. As pessoas que acabam enfrentando uma má notícia, elas acabam passando por essas fases, ela pode até pular alguma fase. Mas as pessoas que acabam tendo uma boa evolução e um bom relacionamento com aquela má notícia, e ela supera aquilo de uma forma consistente, ela vivencia as fases. Ela não foge das fases. Isso é importante de você parar para pensar, porque muitas vezes a gente perde uma pessoa, por exemplo, o comunicado da morte de alguém. E muita gente chega perto de você e fala assim, não fica pensando nisso, não. Vai passear, vai viver, tal. Não, peraí, qual é o momento agora? Lembra que Eclesiastes 3 fala que há tempo para tudo nesta vida? Há tempo de sorrir e há tempo de chorar. Mas ao mesmo tempo também, quando acabou o tempo de chorar, há tempo de sorrir. Então, ser um conformista também não é uma forma de enfrentar o sofrimento. Veja só as palavras de Jesus em relação àqueles que são os escapistas, que falam, não, nada de mal vai acontecer, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Aí Jesus chega e fala assim, escuta, no mundo tereis aflições. Como é que você lida com isso? Escapista? Não, nada de mal vai acontecer. Ou então as pessoas que acabam pegando aqueles versículos e falam, todas as coisas cooperam para aqueles que buscam a Deus. Então busque a Deus que tudo vai dar certo na sua vida. É isso? Você tem acompanhado os conselhos de Salomão, que o pastor Cícero tem dado às aulas? Se você não tem, dá uma olhadinha lá. Você vai ver que ele está trabalhando em cima do livro de Provérbios. E o livro de Provérbios, ele traz vários ensinamentos do dia a dia da nossa vida a respeito da ética cristã. Mas você tem que entender uma coisa do livro de Provérbios. Não é o fato de você ter uma vida correta e justa que isso garante que tudo vai dar certo. Porque o livro de Provérbios não te oferece garantias. Ele trabalha com aquilo que é ético, com aquilo que você deve fazer, mas não para ter algo em troca. Ele convida você a ouvir o conselho do teu pai e obedecer a tua mãe. Ouvir o conselho da tua mãe e obedecer o teu pai. A ponto de que ele começa o livro de Provérbios falando do pai, como que um pai se relaciona com o filho, e ele termina o livro de Provérbios falando da mãe,
que é a mulher virtuosa. São conselhos que não trazem garantias. Por quê? Porque Jesus disse: no mundo tereis aflições. Veja que o tudo vai dar certo do otimismo, se você olhar para a vida dos discípulos que se tornaram apóstolos, qual foi o final deles já depois de ter experimentado a ressurreição de Jesus? Pedro crucificado de cabeça para baixo, vários deles decapitados, outros mortos à espada, um cerrado no meio. Tirando João, que teve morte natural, todos eles foram assassinados. E Judas, que cometeu suicídio. Como que você vai ser otimista, sabendo que era a turma que seguia Jesus, que Jesus se revelou como o Messias, ressurreto, viram, experimentaram e sofreram? E você, que se declara como discípulo de Jesus, quer olhar o lado cheio do copo e falar: tudo vai dar certo? Que contrassenso é esse? Então nós vamos para o último ponto, que é os conformistas. O que Paulo fala em Romanos, capítulo 12? Não vos conformeis com o padrão deste mundo. Mas ele trabalha sobre a renovação da mente, para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não vos conformeis com o padrão deste mundo. Gente, nós não devemos nos conformar com o sofrimento. Não é assim que funciona. Então, qual deve ser a nossa postura diante do sofrimento? Percebe que quando a gente sofre, todo mundo, aí sim você vai procurar por Deus. Aí sim você começa a procurar por Deus, e ir atrás dele, e tentar saber por que está passando por aquilo. Não é diferente. Olhe para Jó. Jó, quando passa pelo sofrimento, percebe quantas perguntas e questionamentos ele faz para Deus? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E lembra que Jó era um servo fiel a Deus. Jó fazia alguma coisa de errado? Não. Jó levantava de madrugada e orava pelos filhos. Pedia perdão pelos pecados dos filhos. Nós, quando passamos por sofrimento, a primeira coisa que a gente faz, a gente negocia com Deus. Exatamente. A gente negocia com Deus. Por isso, eu quero te convidar aqui, agora, a prestar bem atenção. Você tem negociado com Deus? Você tem tido essa postura de quando Deus permite que aconteça um sofrimento na sua vida, você tem uma atitude de negociar com Deus? Senhor, se eu fizer isso daqui, será que o Senhor alivia um pouco para mim? Você tem uma atitude de fazer promessas para Deus? Como que tem sido a sua postura com Deus? Como que você tem agido dessa maneira? Então, algumas pessoas, no momento do sofrimento, elas abandonam Deus. Elas abandonam Deus. Por isso que agora eu quero convidar você a abrir comigo o Salmo 88. Abra comigo o Salmo 88. Eu estou convidando você a ler o Salmo 88 comigo, porque quando a gente vai para o livro dos Salmos, você vai perceber que os Salmos são orações onde há lamento, mas há esperança. Mas existem dois salmos que você não vai achar esperança. São dois salmos bem estranhos, e um deles é o 39 e o outro é o 88. Leia comigo o Salmo 88. Olha só. Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de ti. Chegue à tua presença a minha oração. Inclina os ouvidos ao meu clamor. Pois a minha alma está farta de males e a minha vida já se à beira da morte. Sou contado com os que baixam a cova, sou como um homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras.
são desamparados de tuas mãos. Puseste em mim na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos nos abismos. Sobre mim pesa a tua ira. Tu me abates como todas as tuas ondas. Apartaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. Os meus olhos desfalecem de aflição dia após dia. Venho clamando a ti, Senhor, e te levanto as minhas mãos. Mostrarás tu prodígios aos mortos? Ou os finados se levantarão para te louvar? Será referida a tua bondade na sepultura? A tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas? E a tua justiça na terra do esquecimento? Mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro, e antemanhã já se antecipa diante de ti a minha oração. Por que rejeitas, Senhor, a minha alma e ocultas de mim o teu rosto? Ando aflito e prestes a expirar desde moço. Sob o peso dos teus terrores estou desorientado. Sobre mim passaram as tuas iras, os teus terrores deram cabo de mim. Eles me rodeiam como água de contínuo, há um tempo me circundam. Para longe de mim afastaste amigo e companheiro. Os meus conhecidos são trevas. Na versão da NVI, ela coloca que as trevas, a escuridão, são minha maior companheira. Que palavra forte. Que palavra forte é essa do Salmo 88. É uma lamentação de um atribulado. No Salmo 88, você percebe que existe um momento de trevas, escuridão. Trevas e escuridão. Quando a gente olha para esse Salmo 88 e você percebe que há escuridão, há trevas, aonde o salmista ele não vê esperança, ele vê apenas lamento, ele vê tristeza, ele vê simplesmente as trevas do abismo, o Sheol, a morte. O que ele chega no final do Salmo e ele diz, tiraste de mim os meus amigos e os meus companheiros, as trevas são a minha única companhia. As trevas são a minha única companhia. Percebe o que o salmista quer mostrar para a gente aqui? Você consegue imaginar um momento onde as trevas é a única companhia de alguém? Você consegue experimentar isso na sua vida, no seu pior sofrimento? As trevas nada mais é do que a ausência de Deus. Agora eu quero que você volte para esse momento da cruz. Ali, Mateus 27. Leia comigo. E houve trevas sobre a terra, do meio-dia às 3:00. Por volta das 3:00, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram: ele está chamando Elias. Imediatamente um deles correu em busca de uma esponja, embebeu-a em vinagre e colocou-a na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. Mas os outros disseram: deixem-no, vejamos se Elias vem salvá-lo. E depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Meus amigos, eu quero te perguntar o seguinte: aonde está a tua esperança quando você passa por sofrimento? Aonde? No escapismo? No otimismo?
No conformismo? Não. A tua esperança está na escuridão de Jesus. Porque Jesus, ele experimentou a escuridão do Salmo 88 para que você pudesse experimentar a luz. É no desamparo e na ausência de Deus, ali na cruz do Calvário, na vida de Jesus, onde ele deixa de chamar Deus de Pai e passa a chamar Deus de Deus, para que você pudesse chamar Deus de Pai. Quando você estiver sofrendo, não fuja do sofrimento. Mergulhe nesse sofrimento, porque dentro do seu sofrimento, Jesus experimentou a ausência de Deus no sofrimento dele para que você pudesse experimentar a companhia de Deus no seu sofrimento. Essa é a nossa esperança. Quando você olha para a cruz e vê Jesus sofrendo todo esse peso do teu pecado e do meu pecado e a ausência de Deus, Deus virando a face para Cristo para que Deus olhe para você. Você, naquele momento, você está se tornando um aceito de Deus. Você está sendo adotado. Esse apelo de Cristo é um apelo pela sua vida, pela minha vida, para que a gente possa ser aceito. E a partir do momento que você percebe e entende o que está acontecendo nessa escuridão, agora sim você é capaz de olhar para Deus e entregar o seu coração. Porque você experimentou o amor dele por você na cruz. E como ele te amou primeiro, agora você é capaz de amar. É ali na cruz, nessa escuridão que Jesus experimentou, que você está experimentando a luz de Deus na sua vida. Não seja como outras pessoas que veem a cruz e não conseguem entender o que está acontecendo. Como essas pessoas que estavam à volta, achando que Jesus estava chamando Eli. Ele não estava chamando Eli. Ele estava simplesmente clamando a Deus misericórdia por sua vida e pela minha vida. Que você tenha no seu coração agora a gratidão no seu coração. Que você possa experimentar essa vontade de Deus de incluir você na família dele. E a partir de agora, quando você olhar o mal presente na sua vida, você possa odiá-lo e entregar a sua vida em plena comunhão a Deus. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, por essa aula de escola dominical. Agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. E obrigado, Senhor, porque é na escuridão de Cristo que nós experimentamos a luz e o brilho da vida eterna na nossa vida através do sacrifício dele. Abençoa cada um aqui, para que nós tenhamos firmes no nosso coração a certeza do brilho da luz de Cristo na nossa vida, através da escuridão que ele experimentou na cruz do Calvário. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Um beijo no coração, pessoal. Deus abençoe.